Bom, e como eu já havia falado, hoje oficialmente começou a propaganda eleitoral para estas eleições. Já começaram a valer novas regras. É bom todos nós, eleitores, ficarmos por dentro de cada detalhe, como agentes fiscalizadores e para abrirmos os olhos, o senso crítico para essas mudanças. Por isso eu converso aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Maranhão, José Luiz Gama. Muito bem-vindo, presidente, aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite você telespectador, você telespectadora. É sempre uma honra estar falando com a sociedade, explicando sobre as regras, explicando sobre esse processo tão lindo que é a festa da democracia. Bom, eu queria já puxar aqui o assunto da nossa entrevista a partir de uma reportagem que a gente acabou de exibir do repórter Hugo Reis, falando sobre essa campanha aí do WhatsApp, algumas redes sociais contra fake news. A OAB está com uma campanha, né? Sim, a OAB, em parceria com a CNBB, lançou recentemente uma campanha de combate às fake news. É uma campanha que também pega as eleições, mas é um pouco mais ampla. O combate das fake news do ponto de vista geral e restrito, sobretudo por conta desse instrumento valiosíssimo que são as redes sociais e a internet, que se trouxe a facilitação do intercâmbio das notícias, da comunicação, também trouxe esse lado também da facilitação de disseminação de notícias falsas, que podem ser muito prejudiciais para pessoas e empresas. Bom, hoje se fala tanto em fake news, em notícias falsas, aí existem campanhas, a própria OAB já iniciou uma campanha. O senhor acha que o eleitor vai estar mais atento depois de tanta divulgação? A mentira não é nova. A mentira é um dos problemas da humanidade, né? Mais antigos da humanidade. É um dos problemas mais antigos. Impedir o ser humano de mentir é algo quase que impossível. Mas nós podemos tentar, por meio de organizações sociais, difundir a cultura da não disseminação, para que a pessoa, ao receber as notícias, receber comunicados ou encaminhamentos de notícias, averigue se isso tem fonte, se é verdade, se não é. Porque, às vezes, você difunde uma notícia falsa, às vezes involuntariamente. Como você acha aquilo legal e difunde pensando que... A manchete sensacionalista. A manchete com aquele chamado, e você difunde aquilo, às vezes, de forma até inocente e acaba prejudicando pessoas, acaba prejudicando a própria sociedade. E isso não se aplica só no período eleitoral, se aplica na sociedade como um todo. Países como a a Índia, teve casos recentes agora de linchamento de pessoas por conta de notícias falsas que foram disseminadas em redes sociais. No Brasil, nós já tivemos casos de notícias falsas que descambaram para linchamento de pessoas. Então, esses são os casos mais extremos. Acredita-se até que fake news influenciou no resultado da campanha eleitoral lá nos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump, né? As notícias falsas ou notícias que podem menoscabar ou valorizar candidatos, sem sombra de dúvida pode, mas não tem essa relação absolutamente direta. Ainda não tem um estudo que diga influenciou diretamente no resultado, mas tem indícios sim de que pode valorizar ou prejudicar candidatos. Presidente, por falar em prejudicar candidatos, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a situação de que as pessoas têm direito, têm sua rede social, a sua página pessoal na internet, e ali tem a liberdade de expressão e de falar o que quiser. Até que ponto isso vai ser prejudicial a um candidato e até que ponto essa pessoa pode ser punida? A nossa Constituição, e isso já foi recentemente confirmado pelo Supremo, permite que qualquer cidadão tenha um direito absoluto à manifestação de pensamento, desde que isso não seja anônimo, né? Sou eu que estou falando isso por conta disso. Então, você tem um direito quase que absoluto a manifestar seu pensamento, desde que isso não ofenda a honra das pessoas ou não destrua a imagem das pessoas, isso não descambe para um tipo de delitos penal, como calúnia, difamação, injúria,
Ou no âmbito civil, né? Quando você atinge a honra, a pessoa, a imagem da pessoa, que pode cometer um dano moral. Então, você tem o direito à sua livre manifestação de pensamento nas suas redes sociais, desde que isso não ofenda as pessoas no âmbito criminal ou ofenda as pessoas no âmbito civil. Então, a legislação eleitoral, ela veio a reafirmar isso. Você, cidadão, você, cidadã, tem direito a expressar sua opinião nas redes sociais. Voto em fulano, voto em cicrano, mas você tem partir para ofensa. Você tem que tomar muito cuidado, que você não pode, não voto em fulano porque ele é não sei o quê. Você tem que tomar cuidado para você não pode ofender as pessoas, você não pode disseminar notícias sabidamente inverídicas ou inverdades sobre as pessoas, porque isso você pode ser responsabilizado civil e criminalmente. E no caso do período eleitoral, também responder por multa e crime eleitoral. Mas e daqueles grupos particulares, grupos familiares, é permitido fazer essa campanha, essa propaganda? A legislação eleitoral, ela foi expressa em relação a falar que não se aplica aos grupos de WhatsApp. Os grupos de família, grupos de amigos, grupos de WhatsApp, você não aplica diretamente a legislação eleitoral. Mas isso significa dizer que nós estamos numa ilha sem leis? Não. Os grupos de WhatsApp, eles devem respeitar a honra das pessoas, devem respeitar a imagem das pessoas. Você não pode xingar, você não pode brigar, porque você pode ser responsabilizado civil e penalmente pelas ofensas, pelas inverdades, pela disseminação de ódio, crimes de ódio por meio desses grupos. Presidente, a gente pode dizer que a propaganda eleitoral começou oficialmente hoje, mas o que é permitido a partir de hoje? Oficialmente, hoje começa a campanha. Os candidatos estão já eufóricos para falar com o seu eleitor, né? Abrir rede social, tem foto, tem santinho, tem números, foi uma chuva hoje. Pois é. A partir de meia-noite já começou. Mas tem que tomar muito cuidado, porque qualquer material de campanha precisa ser feito com gastos das contas de campanha. E tem que ter necessariamente o CNPJ do candidato. Então, aquele candidato que é um pouco mais atrasado, que ainda está um pouco desorganizado em relação à emissão de CNPJ, abertura de conta de campanha, dinheiro na conta de campanha para gastar com o seu material gráfico, gastar com o seu material de campanha, tem que tomar cuidado, porque pode hoje? Pode, mas só que tem que verificar como é que foi o gasto para esse material. Será que tem o CNPJ? Será que tem todos os dados? Será que o pagamento desse material foi feito por conta bancária do candidato? Então, o calendário eleitoral fala dessa janela de propaganda, mas nós temos que ter consciência que esse início ainda tem muito candidato se organizando do ponto de vista formal, para os gastos de campanha, recebimento de doações e como vai ser gasto. Então, ele pode se complicar lá no final, quando for prestar contas dessa campanha. Se o material foi pago com um dinheiro que não passou pela conta de campanha, é considerado caixa 2, o gasto não contabilizado. O eleitor, ele pode atuar como um agente fiscalizador aí de irregularidades e caso ele esteja munido dessas informações do que é permitido e do que não é permitido, o que é considerado irregularidade, como é que o eleitor deve denunciar? Primeiro, hoje nós temos o celular, né? O celular, ele vai ser utilizado mais do que nunca foi utilizado em outras eleições. Mas ainda não vai ser, acredito eu que ainda não vai ser o principal instrumento, mas vai ser, sem dúvida, um dos grandes instrumentos da campanha eleitoral, vai ser os celulares na mão do cidadão, na mão da cidadã, que pode tirar foto das propagandas irregulares, tirar foto de gastos de campanha, você nota que a campanha está muito vultosa daquele candidato, carros de som, por exemplo, que não podem andar de forma volante ou avulsa na cidade com o jingle do candidato, salvo se ele estiver em carreata, passeata. Você pode fazer o vídeo, denunciar perante a Justiça Eleitoral, porque o carro de som avulso andando, tocando campanha está vedado por essa
para essa eleição, então nós não veremos aquelas caminhonetes antigas circulando com som alto pela cidade, salvo se forem nem carreatas e movimentos de comício, enfim. O cidadão sempre vai ser o ator principal dessa festa. O cidadão sempre vai ser o destinatário final dessa grande alegria que é a democracia, que são as eleições. Então, a participação de cada um é fundamental. O celular vai ser uma arma, tanto para printar as irregularidades nas redes sociais, quanto para filmar e fotografar a campanha irregular nas ruas. Pronto, está nas nossas mãos aí, na mão do eleitor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e só convidar que nós vamos estar aqui durante toda a campanha acompanhando. O espaço está aberto. E um abraço para todos. Obrigada.